E agora a gente vai abordar um ponto que é o seguinte: você é líder, você delega atividades, né? Você passa sempre a informação e as pessoas executam. E quando você recebe uma ordem de fazer, de executar uma atividade, veio do seu superior essa atividade, do dono da empresa, se você é o dono da empresa e o seu cliente está solicitando uma ordem de compra, enfim, uma ordem, é uma atividade, alguém te solicitou algo. Como que você vai administrar isso? Então, eu também vou estar dando algumas dicas, algumas técnicas aqui importantes para você administrar isso da melhor forma possível, seguindo o módulo do perfil de um líder, tá? Então, vamos lá. Eu anotei uns pontos aqui que, ao receber uma ordem, não pergunte para o seu superior. Isso também para um cliente, tá? Ok? Então, por exemplo, o seu cliente ele falou assim: olha, eu vou precisar que a gente conserte o meu motor. É só um exemplo. Aí você não pode perguntar para ele: ah, ok, eu vou consertar. Ele está levando até você para dar uma solução. E aí você começa a perguntar para ele mesmo: mas como será que eu vou conseguir? Será que se eu fizer dessa forma? Mas por onde eu vou começar? Ok? Então, nunca pergunte dessa forma, se expresse dessa forma, é mais uma expressão, né, em vez de uma pergunta. Não expresse dessa forma. Absorva o conteúdo de forma estratégica, eu já vou explicar, mas não fique questionando como você vai executar. Como que eu começo? Por onde eu vou? O que que eu faço com isso? Não faça isso, não faça isso. Isso é muito negativo, porque não mostra credibilidade, você não transmite confiança. As pessoas já ficam até com medo de passar uma ordem, uma atividade, um processo, alguma coisa. Rodrigo, eu preciso que você faça tal coisa. Ok, como que eu vou fazer isso? Mas se eu estou te passando isso é porque eu preciso que alguém resolva. Ok? Então, tome muito cuidado quando você for falar com a pessoa que está te passando essa ordem. Pegue todos os detalhes possíveis, ok? Então você vai absorver informações aí e não questionar como você vai executá-la ou por onde você vai começar, mas você vai absorver informações para você executar. É uma estratégia. Aqui é uma estratégia na sua comunicação para você conseguir absorver praticamente um pouco da sua resolução, o restante você corre atrás, e também para você conseguir extrair a informação sem que deixe uma desconfiança. Ah, mas será que o Rodrigo vai conseguir? Não estou sentindo muita confiança na execução que ele vai fazer, hein? Vamos ver. Ok? Então, a pessoa que está te passando essa ordem, ela vai começar a questionar. Então, questione pontos importantes e não como será realizado, ok? Reforçando ali o que eu falei logo em seguida, logo acima. Aplique a visão macro dessa ordem. Então, a gente vem falando da visão macro aí em alguns vídeos anteriores. Então, se você não lembra muito bem, anote as informações e veja os pontos que eu abordo ali referente à visão macro. Ou também conhecimento macro, né? Isso daí fica a critério de cada um expressar da melhor forma. Então, aquela ordem pode ser aplicada, aí você começa a processar enquanto você está absorvendo essa ordem, as informações necessárias. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo muito básico, só para a gente poder entender no nosso contexto no dia a dia. Então, um exemplo é o seguinte: você levou o seu carro, ele está com um problema, você levou o seu carro para um mecânico. E ele é a pessoa que deve cuidar do seu carro. Imagina se você deixa o seu carro com o mecânico e você fala: olha, tem um barulho no motor muito estranho. Você liga, ele escuta, ele falou: olha, realmente tem um barulho. Mas aonde será esse barulho, hein? Você saberia me dizer, Rodrigo, mais ou menos? Eu vou saber, mas eu não estudei, eu não sei isso daí. Agora,
Se o mecânico faz uma pergunta diferente, ok. Há quanto tempo você está escutando esse barulho? Tanto tempo. Você sente o carro ficar um pouco mais lento? Sinto, não, talvez. E quando você faz, ok, então são perguntas que vão agregar para você poder ter uma pré-conclusão e depois você fazer a execução, pôr em prática aquilo que você absorveu de conhecimento. E também, às vezes, é uma ordem de um projeto, de algo, de uma melhoria para o setor de trabalho e assim por diante. Então, pode ser aplicada? É a sua visão que vai ver referente àquela ordem. De repente você já tem a resposta rápida. Olha, não dá certo, não dá certo. Dentro dos estudos, das métricas, eu sei que não dá certo. Eu tinha esse tipo de resposta. Até hoje eu tenho esse tipo de respostas. Eu falo eu tinha porque eu trabalhei numa empresa que a cobrança e a pressão era muito forte. Agora eu trabalho numa empresa que a pressão é bem tranquila. Eu que apresento os dados, ninguém cobra de mim os dados ou o resultado. Então eu trabalhei numa época numa empresa que me cobravam diariamente informações que às vezes eu tinha que ficar pesquisando durante o dia para absorver os KPIs, que é o que eu comentei e eu vou comentar um pouco mais para frente. Ok? Então é esse ponto aí da questão de se é aplicável ou não. Você já tem o controle de tudo, você já consegue ter uma visão macro referente a isso. Pode ser inatingível. Um exemplo muito clássico aqui, metas para vendedores. Pode ser que aquilo lá seja inatingível, vocês não vão conseguir alcançar isso. Através das métricas, através dos resultados, através de estudo de mercado, através da tendência que está andando no mercado, os concorrentes e um monte de detalhes. Então tem essa também, que é a visão macro. Você já tem toda uma visão, você já deu uma resposta numa situação dessa, de repente. Você não precisa de estudo e dar resposta depois de 2 dias, ok? Se você já tem o controle de tudo, já vem acompanhando e vem uma solicitação desse tipo, uma ordem nessa categoria, você já consegue ter argumentos. Pode ser que já foi feito, então o que pode acontecer, dependendo do nível de comunicação, ou se o seu superior ele não está tão presente nas suas atividades, no processo, pode acontecer. Já aconteceu comigo, então eu estou te passando uma situação que pode acontecer. Pode ser que ele está te passando alguma coisa que já foi resolvido ou já foi implementado. Então, tem essa visão. E será possível aplicar? Realmente aquela ordem é possível executá-la? É possível atendê-la? Quem vai saber é você que está no seu setor, na sua empresa, no seu trabalho, você que está assistindo esse vídeo e parou agora para pensar. Olha, de repente você está assistindo esse vídeo e você tem realmente algo para resolver. Então, fica a dica aí para você já ter por onde caminhar dentro das métricas, análise, visão macro. Seja assertivo em liderar após receber uma ordem. Então, você recebeu aquela ordem. Aquela ordem, para ser executada, vai depender da sua equipe. Então, eu também falei isso em alguns vídeos anteriores. Tenha conhecimento da sua equipe. Como que isso vai ser assertivo para trazer o resultado positivo ou o resultado esperado, principalmente pela pessoa que te passou a ordem. Formaliza as informações. Então, ele te passou uma ordem que necessite de uma apresentação de resultado. Formalize aquilo. Não vá somente até a pessoa ou mande e-mail. Conseguimos, tudo concluído. Ok, obrigado. Dependendo da situação, sim, você conclui dessa forma muito informalmente, vamos dizer. Mas quanto mais formalidade, quanto mais dados, mais profissional você é, mais segurança você demonstra e mais perfil competente você vai estar demonstrando ali naquela situação. Segurança no que você está fazendo. Não faça nada no achismo, tenha certeza.
E aí vem o seguinte, como você tem certeza? Na base das métricas, a gente já falou aqui, informações reais. Pode ser que dê certo. Olha, eu vou ver com a equipe lá, mas eu acredito que vai dar certo, sim. Com certeza. Às vezes você está falando dessa forma para querer animar o seu chefe, ou deixar ele contente. Nossa, o Rodrigo vai conseguir, cara. Ninguém nunca conseguiu, mas o Rodrigo vai conseguir. Então, toma cuidado com isso daí. E a metodologia de aplicação. Não faça no achismo. Olha, eu acho que se a gente fizer dessa forma, funciona. Tenha dados. Respire. Veja o prazo. Veja o tempo. Ah, Rodrigo, mas é complexo. Como que a gente consegue ter tanta precisão para responder uma coisa dessa ou para dar andamento a uma ordem, uma atividade, alguma coisa? Quanto mais você conhecer, quando chegar uma ordem, uma atividade, um projeto para você que veio da empresa, de um cliente, de uma situação, você já tem uma visão macro já. Então, não fique esperando que o projeto ou a ordem chegue até você para depois você falar, agora eu vou procurar informação, eu vou conhecer quem são os meus colaboradores, eu preciso saber, eu não sei se todos sabem executar esse tipo de atividade, não deixe para a última hora. Nós temos até uma fama, né, de deixar para a última hora tudo, então é um momento bem delicado nessa questão de deixar para a última hora. É isso, até o próximo vídeo, a gente continua.